quando a gente considera a visão, os órgãos fotorreceptores, foto está relacionado com luz, nos seres humanos são os olhos. Então a gente consegue enxergar a luz e detectar a presença da luz através dos olhos. Os olhos são compostos por duas partes, no geral. A gente tem o bulbo do olho, que era antigamente chamado de globo ocular, que é essa região aqui. E a gente tem os órgãos anexos, que são as demais estruturas que cercam, né, esse bulbo do olho. A gente tem uma estrutura que é sensível à luz, que é chamada de retina. A retina é toda essa camada que reveste o olho por dentro. Então, toda essa região aqui, ela é conhecida como retina. Na retina temos duas células importantes, que são os cones e os bastonetes. Óbvio que elas têm funções diferentes. Então, a visão, para que ela aconteça, ela necessita desses dois tipos de célula. Bom, vou falar um pouquinho também sobre as estruturas que formam o olho, nosso sentido da visão. Tá? Então a gente tem aqui as pálpebras, temos a pálpebra superior e temos a pálpebra inferior. Elas servem como uma proteção para o olho, uma vez que você consegue fechar o olho. E além disso, as pálpebras elas também têm os cílios. Né? Os cílios também servem como proteção. Ah, Temos aqui a região da pupila. A pupila é essa região escura lá no centro do olho. A pupila ela consegue aumentar o diâmetro ou diminuir o diâmetro, dependendo da quantidade de luz que o olho recebe. Veja que isso é um mecanismo de proteção e essa proteção ela é necessária para que as células do olho não sejam danificadas. Temos aqui a parte branca do olho, que é chamada de esclera. Temos a íris. A íris é a parte colorida do olho. Ela é um conjunto de pequenos músculos que fazem a movimentação da pupila. Então é a íris que controla a dilatação, a contração da pupila. Muitos sistemas utilizam a íris como biometria. Então é possível fazer um reconhecimento através da íris do indivíduo, já que esse padrão é único entre os seres humanos. Temos também a córnea. A córnea é a camada transparente. Então essa camada transparente ela fica exatamente ajustada em cima da região da íris. A borda entre a córnea e a esclera é chamada de limbo. Ela não aparece muito comumente nos livros, mas como ela está destacada aqui, eu resolvi mostrar para vocês qual é a região. É justamente essa bordinha aqui entre a esclera e entre a córnea. Lembrem que a córnea é um dos órgãos que dá para fazer transplante. Então, se uma pessoa falecer por algum motivo e a córnea estiver em bom estado, ela pode sim ser doada para outro indivíduo. Aqui tem uma visão lateral do olho, tá? Onde a gente tem aquelas mesmas estruturas, só que aqui dá para ver mais coisas e dá para ver o arranjo de cada uma delas. Então a gente tem aqui o corpo ciliar. O corpo ciliar são pequenas estruturas, pequenas fibras que fazem a movimentação do cristalino, que é essa região branca aqui, que na verdade é transparente. Então, o cristalino ele precisa se ajustar para poder formar a imagem, para poder projetar a imagem lá no fundo da retina. Então, esse corpo ciliar ele pode puxar esse cristalino e deixar esse cristalino menos espesso. Isso vai fazer com que a imagem seja ajustada na retina. Ou, em caso, por exemplo, de ter que ver um objeto mais longe, mais distante, esse corpo ciliar ele pode alongar suas fibras e o cristalino ele fica mais oval. O cristalino ficando mais oval, a imagem, ela, mesmo estando longe, ela consegue ser ampliada e projetada lá no fundo da retina. Claro que temos alimentação, né? A gente não consegue ver de longe indefinidamente, a gente tem um campo de visão limitado. Aqui está a imagem da córnea, também lateral, vocês veem que ela cobre toda essa parte frontal do olho. A íris, que não dá para ver tão bem aqui, é melhor observar de frente, mas ela também está nessa parte frontal do olho. Temos aqui a esclerótica, que é aquela região branca. E temos aqui o humor vítreo. O humor vítreo ele é um líquido que preenche essa parte do globo ocular. E esse humor vítreo, esse líquido, ele serve para manter as células do olho saudáveis e nutridas.
A gente tem também aqui, dentro dessa parte frontal do olho, um humor aquoso. E ele também tem a mesma função do humor vítreo. Aqui, por último, a gente tem o nervo óptico. Os cones, eles permitem ver visão em cores. Tá? Para lembrar, tentar lembrar, é só ver que começa cores e cones, são até palavras parecidas. Então, os cones permitem a visão em cores. E os cones, para que eles sejam ativados, para que eles funcionem bem, eles precisam de muita luz. Tanto é que a gente só consegue de fato ver as cores das coisas quando está bem iluminado. Se você diminui a quantidade de luz, você já começa a ver as cores em uma tonalidade mais confusa. Né? Você não vê a cor de fato como ela é. Já os bastonetes, eles não detectam cores, eles detectam apenas contrastes. E esses são bastante importantes, porque quando a gente está com pouca luz, é necessário que a gente ainda enxergue alguma coisa. Então, lembrem que a humanidade ela desenvolveu as lâmpadas, a iluminação cada vez mais eficiente, né? Começou com velas e com lampiões a gás, mas antigamente o ser humano ele tinha que caçar, por exemplo, e sobreviver em condições de pouca luminosidade. Então os bastonetes eles acabavam sendo mais importantes para o cotidiano das pessoas. No olho humano há cerca de 120 milhões de bastonetes, enquanto os cones eles são em uma quantidade de 6 a 7 milhões. Então a gente percebe que a quantidade de bastonetes ela é bem superior. Aqui dá para a gente observar essas células em uma micrografia. Então nessa micrografia a gente tem os cones aqui indicados na cor rosa e a gente tem os bastonetes indicados na cor verde. Essas células da retina, elas necessitam ser preservadas. Então, por exemplo, a gente usa o óculos escuro normalmente para proteger as células do olho, os cones e os bastonetes da luz intensa. Então, você vai à praia, é comum que você, para tomar sol, você fique em contato direto com a luz. E aí, os nossos olhos eles já têm uma proteção natural. Quando você olha para a luz, a região da pupila ela fecha, ela diminui a circunferência. Isso para impedir ou para diminuir a incidência de luz, é um modo de proteção. Entretanto, se você usa um óculos escuro, você protege ainda mais as células dos olhos. Aqui eu coloquei uma imagem em preto e branco só para a gente ter uma noção de que nessa situação onde está escuro, onde tem pouca luz, a gente usa os bastonetes. Lembrem que se tiver escuro, com ausência de luz, a gente não consegue ver nada. Então, você não vai usar bastonetes, tampouco cones. Mas se você tiver uma iluminação, uma penumbra, você começa, né, a distinguir as formas e faz isso usando os bastonetes. No olho existe uma região que é chamada de ponto cego. Essa região de ponto cego é justamente onde o nervo óptico ele penetra no globo ocular. E aí naquela regiãozinha onde o nervo óptico penetra no globo ocular, não ocorre as células fotorreceptoras, nem tem cones, nem tem bastonetes. Isso significa que se a imagem for projetada em cima desse ponto cego, lá em cima onde o nervo óptico entra no globo ocular, a gente não consegue ver. Se você estiver na frente do computador, do celular, você pode fazer esse teste aqui. Você fecha o olho direito e fixa o ponto da direita. Então, quando você está a uma distância de aproximadamente 25 centímetros, eu disse 25 centímetros, mas dependendo aí do tamanho da tela que você tiver, pode ser que seja mais ou menos. Mas quando você aproximar a uma determinada distância desses dois pontos, você vai ver que um dos pontos vai desaparecer. Isso porque o ponto que desapareceu, ele vai estar sendo projetado exatamente em cima do nervo óptico, na região que a gente chama de ponto cego. Eu vou voltar aqui para a gente ver só onde é que fica esse ponto cego. Então a gente tem uma imagem aqui. Essa imagem ela tem que ser projetada na retina.
mas ela não pode ou não deve ser projetada nessa região, porque essa região é justamente o que a gente chama de ponto cego. E aí a gente não consegue ver se a projeção ocorrer na região do ponto cego. Quando está relacionado à visão, a gente tem também a questão das ilusões de ótica. Então, por exemplo, o contraste entre as áreas claras e escuras da grade, dessa grade aqui, esse contraste vai fazer com que o seu cérebro interprete como se houvesse pequenos círculos entre os quadros pretos. Então, se você começar a olhar para a imagem, você vai ver que a imagem ela vai ficar com umas marcações mais escuras nas esquinas. E essa questão das ilusões de ótica, até hoje, os cientistas não conseguem explicar o porquê o nosso cérebro interpreta essas informações desse jeito. Mas ele interpreta muita coisa, né, de maneira errônea. A gente é de fato enganado por os nossos sentidos. Um exemplo também aqui nessa imagem B. Essa imagem B é um desenho plano, entretanto, a visão em perspectiva faz com que a gente acredite que essa mão está levantando um pedaço do papel, quando tudo faz parte de um desenho plano. A mesma situação que ocorre nessa outra imagem C. Então, dependendo do ângulo de visão, você vai ver essa imagem como de fato um espaço, um buraco aberto no chão, uma imagem tridimensional. O termo que a gente chama de ilusão de ótica é nada mais do que enganar o nosso cérebro. E aí faz ele enxergar uma coisa que não existe. Por exemplo, quando você fixa o olhar na região central dessa imagem aqui, você acredita que há um movimento desses espirais quando a imagem ela é parada. Ela não é um GIF, ela não está em movimento. É apenas a impressão. A mesma coisa acontece em relação ao que a gente percebe em determinadas imagens. Então a gente pode ter aqui diferentes percepções do que vê. Você pode ver dois idosos, você pode ver uma pessoa tocando viola, você pode ver e destacar a taça aqui no meio. Então tem diferentes formas do nosso cérebro interpretar um determinado estímulo visual. Aqui tem mais alguns. Esse aqui ele desafia o nosso arranjo espacial. Então, essa forma aqui, se você tentar entendê-la, você vai perceber que ela é bem confusa. Você não sabe o que está vindo na sua direção, o que está mais próximo de você, a parte que está mais afastada. Nesse outro aqui, a gente percebe que as formas e a disposição das cores faz com que a gente acredite que há um movimento entre essas estruturas. Na figura C, a gente vê uma imagem bem interessante e dá até para duvidar. A gente tem aqui, a princípio, de acordo com a interpretação do nosso cérebro, duas cores diferentes, certo? Só que essas duas cores elas não são diferentes, elas são a mesma cor. Entretanto, nosso cérebro ele vai interpretar que são cores diferentes por conta do degradê que tem entre elas. Então, por exemplo, se eu conseguir fechar esse degradê entre eles, você vai observar que aqui trata-se exatamente da mesma cor. A gente tem um cinza escuro na cor de cima e tem um cinza escuro também exatamente da mesma cor embaixo. Agora, o degradê aqui no meio, escurecendo, e aqui de baixo para cima, deixando mais claro, faz com que você interprete as cores como diferentes. Você vai dizer que aí embaixo é branco e em cima é cinza. Em relação ao movimento, a gente tem também essa imagem D aqui, onde você vê vários círculos em movimento. Todas essas ilusões, elas fazem parte de uma interpretação errônea do seu cérebro acerca do que seus olhos estão vendo. Em problemas da visão, a gente tem um bem comum, que é a miopia. A miopia ela é a dificuldade de enxergar os objetos de longe. E aí, essa miopia ela pode gerar sintomas como, por exemplo, dor de cabeça ou dor nos olhos.
É muito comum alunos, pessoas que leem bastante, principalmente em condições de iluminação ruim, desenvolverem a miopia. O tratamento da miopia é simples e envolve o uso do óculos ou então de lentes de contato, normalmente com uma lente côncava. E aí o médico, o oftalmologista, ele vai determinar o grau que você vai ter que usar. Então, na miopia, para vocês entenderem a questão da miopia, eu coloquei essa imagem A aqui, onde aqui você vê as imagens de longe, elas estão borradas aqui fora do óculos, e aqui dentro da região ocular você vê a imagem com nitidez. Então, isso é o sintoma, né, o principal problema da miopia. Além da miopia, tem também vários outros problemas de visão. Entretanto, eu escolhi aqui para a gente falar de astigmatismo. No astigmatismo, a gente vê os limites dos objetos embaçados. E aí, o que ocorre, um dos principais testes para o astigmatismo, é a gente tentar identificar a letra H, M e N. Isso porque, se a gente olhar aqui, elas têm basicamente a mesma forma. E aí, uma pessoa que tem astigmatismo, ela tende a ver as bordas dos objetos borradas. E aí ela veria, aqui a gente consegue identificar que é um H. Mas, dependendo do grau de astigmatismo, ela pode ver muito mais borrado e ela pode não conseguir determinar se é um N ou se é um M. É comum também que, junto com o problema de astigmatismo, o paciente ele desenvolva também miopia e desenvolva a hipermetropia, que é quando a imagem ela é projetada depois da retina. E aí, na hipermetropia, o indivíduo ele vai ter problemas para ver de perto. Então, a gente tem miopia, problema para ver de longe. A gente tem a hipermetropia, problema para ver de perto. E a gente tem o astigmatismo, que é quando as bordas dos objetos ou das letras elas ficam borradas. Também é um problema que dá para resolver com um óculos ou com lente de contato.